Então, gente, continuando aqui com as aulas sobre Tableau, nossa quarta aula sobre Tableau. Hoje nós vamos falar, agora, a outra eu gravei hoje também, sobre mostrar que fórmulas quantificadas são inválidas com Tableau, tá? O caso de mostrar que uma fórmula quantificada é inválida, ou que não é consequência lógica de um conjunto de fórmulas, é um pouquinho mais delicado, tá? É um pouco mais delicado. Em muitos casos, isso é feito sem problemas, né? Vamos pensar que a gente quer mostrar que essa fórmula aqui é inválida, ou seja, não é logicamente válida, e ela parece não ser. Imagina que ela quer dizer que se Aristóteles é poeta, todo mundo é poeta, né? Isso, no caso, no mundo atual é verdadeiro, né? Porque Aristóteles não é poeta, o condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro. Porém, nem para toda interpretação, nem para toda a estrutura ela é verdadeira. Para algumas ela é falsa, né? Por exemplo, vamos imaginar que o A sei lá, João Cabral de Melo Neto. Se João Cabral de Melo Neto é poeta, todo mundo é poeta, isso é falso, porque ele é poeta e nem todo mundo é poeta. Então essa sentença aqui ela é intuitivamente falsa, mas vamos mostrar ela que ela é falsa no Tableau. Ela não é válida, né? Ela é intuitivamente inválida, não é intuitivamente falsa. Vamos mostrar que ela é inválida no Tableau, supondo que ela é falsa e vendo que isso não gera nenhuma contradição, né? Vamos expandir essa primeira aqui. Quando é que um condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Correto? Essa aqui já é uma sentença atômica e essa daqui é um falso universal, quer dizer que a gente pode instanciar ele uma vez só e para uma constante nova. Então a gente não pode instanciar para A, porque A já está no ramo, né? Então a gente vai instanciar para B, né? Então é falso que B. E acabou, a gente já expandiu tudo que tem para expandir e o ramo está aberto, né? Logo, essa sentença é inválida, né? Então esse caso aqui não gerou nenhum problema, a gente conseguiu terminar o Tableau e chegou à conclusão de que a sentença é inválida, né? Que não leva a nenhuma contradição. E aqui, obviamente, o Tableau nos dá uma dica de como construir uma estrutura em que essa sentença é válida, né? A gente pode ter uma estrutura com domínio formado de 0 e 1, né? Nesse domínio a gente pode botar a interpretação de A para ser 0, a gente pode botar a interpretação de B para ser 1, a interpretação de P para ser o conjunto que só contém 0, né? Então nesse domínio P de A é verdadeiro porque a interpretação de A é membro da interpretação de P, né? Então, como diz aqui, P de B é falso, porque a interpretação de B é 1 e 1 não é elemento do conjunto da interpretação de P, então, como diz aqui, e logo, nessa estrutura, essa fórmula aqui é falsa, porque o antecedente é verdadeiro, só que o consequente é falso, porque por consequente ser verdadeiro, ele teria que ser verdadeiro substituindo x por qualquer constante, mas ela é falsa. Para P de B, então aqui eu tenho um condicional com VF, que é F. Então essa fórmula realmente é inválida. Tem estruturas em que ela é falsa, por exemplo, essa estrutura aqui, né? Então é fácil a partir disso construir uma estrutura em que tal aconteça. Basta que PA seja verdadeira nessa estrutura e que para todo x, P de x seja falsa, né? Então a estrutura dele foi mais ou menos parecida com a minha. O domínio é 0 e 1, a interpretação de A é 0, a interpretação de P é o conjunto contendo 0, né? Eu coloquei a interpretação de B aqui só para dizer que essa fórmula aqui também é falsa nessa estrutura, mas beleza, nem precisa. Esse, porém, foi um caso fácil, né? Suponhamos agora que a gente tente construir um Tableau para essa fórmula aqui, né? Se todo x ou é P ou é Q, então ou todo x é P ou todo x é Q. Não é verdade, né? Imagina, todo mundo é professor ou não é professor, né? Vamos imaginar que P é Q é Q, não P. Todo mundo é professor ou não é professor. Isso é verdadeiro.
Algumas pessoas são professores, outras não são. Não tem outra possibilidade, ou você é ou você não é professor. Daí não se segue que ou todo mundo é professor ou todo mundo não é professor. De fato, no nosso mundo real, algumas pessoas são professores, outras não. Então essa fórmula aqui é intuitivamente inválida. Vamos mostrar que ela é inválida. Então a gente vai supor que ela é falsa e ver que ela não leva a nenhuma contradição sendo falsa. Quando é que um condicional é verdadeiro ou é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, né? Então a gente tem aqui um universal verdadeiro, né, que você pode distanciar para qualquer coisa, e um universal falso, que você pode distanciar para uma coisa, né? O certo é sempre a gente começar pela segunda aqui, que você pode distanciar para uma constante nova. Então vamos distanciar essa aqui para uma constante nova. A, por exemplo, né? Então fica P de A ou Q de A, né? Então a gente pode marcar essa, a gente já marcou essa e marcou essa. Aí aqui, como é que fica, gente? 5. Isso aqui é verdadeiro. Bom, isso aqui é verdadeiro se P de A for verdadeiro, ou 6 se Q de A for verdadeiro. E essas daqui são atômicas, né? Então a gente já expandiu essa. Falta expandir essa. Só que qual é o problema aqui, gente? Olha só, eu vou expandir aqui para A, né? Eu posso expandir para qualquer constante, mas eu vou expandir para A. Aí eu vou expandir para A aqui, eu vou ter P verdadeiro que P de A ou Q de A. E aqui eu vou ter, repetir a mesma coisa, verdadeiro que P de A ou Q de A. E aqui novamente eu vou, né, 9. Essa disjunção é verdadeira se ou P de A é verdadeiro ou Q de A é verdadeiro. Essas aqui são sentenças atômicas. E aqui não há nenhuma contradição, né? Aqui eu estou dizendo P de A é verdadeiro, aqui dizendo que P de A é verdadeiro. Aqui estou dizendo que Q de A é verdadeiro. Nenhum lugar está falando de Q de A, se ela é verdadeira ou falsa. E aqui, mesma coisa, né? Verdadeiro P de A, 12. Verdadeiro Q de A, né? Essas são fórmulas atômicas, né? A gente expandiu essa. Então não tem nenhuma contradição até agora. Só que o nosso tabuleiro tá completo? Não está. Por quê? Porque essa sentença aqui, que eu marquei com ponto, ela pode ser expandida infinitas vezes para qualquer constante. Obviamente, eu expandir isso aqui para B, para C, para D, para E, não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai ter contradição, né? Mas aqui eu tenho que saber onde que eu tenho que parar, porque o tabuleiro não está completo e nem está fechado, né? E isso é um problema. Aquele está aberto, aquele está aberto, aquele está aberto, aquele está aberto. Só que eu posso continuar todos esses ramos aí expandindo aqui para B, para C, para D, para E, para, enfim, né? Então, nesse caso aqui, o tabuleiro não está nem completo e nem fechado, né? Ou seja, não podemos dizer que o tabuleiro está completo, pois há uma fórmula que não é atômica e ainda não foi marcada com check. É óbvio que usá-la outra vez não vai levar a nada, né? Eu expandi isso aqui para B, para C, não vai levar a nada, porque não tem nada falando de B e C aqui. Então, a solução aqui é a seguinte: vamos definir uma noção parecida com o tabuleiro completo, que é o tabuleiro terminado. Um ramo do tabuleiro está terminado se ele é fechado, né? Se fechou aí, beleza, não precisa fazer mais nada. Ou se todas as fórmulas moleculares que ocorrem no ramo forem utilizadas e todos os existenciais verdadeiros que ocorrem no ramo e todos os universais falsos foram utilizados, ou seja, ele está terminado se você expandiu todas as fórmulas moleculares, expandiu todas as fórmulas que só pode expandir para uma variável, e aí por último você expandiu todas as fórmulas
que pode expandir para mais de uma variável, ou seja, universais verdadeiros e existenciais falsos, para todas as variáveis que já estão no tablô. Por quê? Porque você expandir para novas variáveis que não estão no tablô não vai adiantar de nada, porque você não vai gerar contradição. Né? Então, quando você faz isso, você pode dizer que o tablô está terminado. E esse aqui está terminado, porque eu expandi todos os existenciais falsos, que é esse, expandi todas as fórmulas, então, todos os essenciais falsos, que é esse, todas as fórmulas moleculares, que é essa, que é essa, que é essa, que é essa, e o universal verdadeiro eu expandi para todas as constantes que estão no tablô, que no caso só é o A, né? Então eu expandi ele aqui e aqui. Então esse tablô eu posso dizer que ele está terminado, apesar dele não ser completo, tá? Então essa aqui é a primeira questão, tá? Então tem uma hora que você vai poder colocar mais fórmulas no tablô, mas você tem que ver que não adianta mais nada, que aquele tablô está terminado, apesar de você ainda poder utilizar, expandir mais fórmulas, tá? Então, as fórmulas. Esse aqui também, gente, eu vou deixar para o final de semana que eu vou fazer esses exercícios ali do quantificado para baixo. Tá? Vou gravar um vídeo ou dois fazendo esse exercício, então vou pular. Aí você vê que são bastantes exercícios. Não vou fazer todos não, viu? Você tem que fazer em casa também. Só que aí tem um problema, gente. Tem tablôs que nem terminados eles podem ser. Vamos um clássico exemplo, né? Esse tablô aqui, que para mostrar que isso daqui, que essa fórmula não se segue disso aqui, ela eu vou fazer ali embaixo. Ele não termina, não é completo. Esse aqui é verdade, tá? Essa fórmula não é consequência lógica disso aqui. Por quê, gente? Porque quando você vai expandir essa fórmula, né? Então eu vou fazer assim, para todo x existe um y, lxy, eu tenho que expandir primeiro o a, porque ele está na frente. Aí eu tenho que colocar existe um y, LAY. Só que quando eu for expandir esse daqui, eu não posso expandir para o A, eu tenho que botar LAB. Então eu nunca vou conseguir fazer essa expansão aqui, porque sempre que eu expandir o universal que está primeiro para uma letra, eu vou ter que expandir o existencial para outra, né? E por isso isso aqui não vai ser, realmente não é uma consequência lógica. Só que esse tablô aqui, ele nunca termina. Ele nunca é completo, nunca termina. E você vai ter que, em casos como esse, ver que continuar não vai levar a nada, né? Então perceba que aqui, o que eu estou falando para você aqui é que não há um algoritmo, não há uma sequência de passos que você não precisa pensar, que você pode utilizar para sempre resolver tablôs quantificados. Porque em alguns casos, como esse, você vai precisar pensar e ver que não adianta mais continuar. Então, como esse argumento aqui é de fato inválido, é possível construir uma estrutura que sirva de contra-exemplo, né? Por exemplo, é uma estrutura em que a interpretação de A é 0 e a interpretação de L é 0, 1 e 1, 1. Então, nessa estrutura, é verdade que para todo x, que no caso só tem um x que é 0, existe um y tal que é xy, né? Porque tem 2x aqui, né? Ele esqueceu de botar aqui, tá aqui. O domínio é 0 e 1. Então é verdade que para todo x existe um y tal que é lxy. Porque se o x for 0, existe um y tal que é lxy, porque L0, 1. E se o x for 1, existe um y tal que é lxy, já que é L1, 1, né? Então nessa estrutura, isso daqui é verdadeiro, mas LA é falso, porque você não tem esse par ordenado aqui na interpretação de L, tá? Então, essa fórmula aqui é de fato inválida. Agora, um tablô para ela nunca termina, né? Vamos tentar aqui ver, olha só. A gente quer mostrar que isso aqui é inválido. Ou mostrar que isso daqui, LA, não é consequência lógica para todo x existe um y lxy. Então a gente vai supor que as premissas são verdadeiras, né?
para todo x existe um y, LXY é verdadeiro, e supor que a conclusão é falsa. E a gente vai ver que não tem nenhuma contradição aqui sendo gerada, né? Então, a gente tem isso aqui, isso daqui é atômico, então a gente não vai fazer mais nada, né? Então, 3. A gente pode expandir essa fórmula aqui, ela é um universal verdadeiro para qualquer constante. Então, a gente pode botar assim que é verdadeiro que existe um y, L a y, né? E agora aqui é um existencial, só que aqui a gente não pode marcar, né? A gente vai só dar um pontinho. Aqui é um existencial afirmativo, então a gente pode expandir para uma constante nova. Então a gente pode expandir para verdadeiro L a B e marcar. E aqui a gente já está vendo, né? Pelo motivo que eu te falei acima, que nunca a gente vai conseguir chegar a verdadeiro L a A, porque sempre que eu expandi o existencial, né? Eu já expandi o existencial para o universal para A, só consegui expandir o existencial para B. Só que o problema agora é que agora eu tenho uma constante nova no tablô e eu posso expandir o universal de novo. Eu posso expandir o universal para existe um y, L, B, y. E daí eu vou ter que expandir o existencial para uma constante nova, que vai ser L, B, C. Mas agora tem uma constante nova e assim sucessivamente. Esse tablô ele nunca vai ser completo e ele nunca vai ser terminado. Só que também você nunca vai chegar numa contradição, né? Então, essa fórmula aqui é inválida. Só que você nunca termina e nunca completa o tablô. Então, aqui você tem só que entender, perceber que você se você repetir esse procedimento infinitamente, você não vai chegar para lugar nenhum, né? Só que isso precisa de um pouco de criatividade, de insight para você ver isso, né? A triste conclusão indicada pelo que vimos acima é que, em alguns casos em que a fórmula é inválida ou que alguma fórmula não é consequência lógica de um conjunto de fórmulas, a tentativa de construir um tablô não vai dar uma resposta, né? Ela dá uma resposta no sentido de que a gente consegue ver, a gente como seres humanos que entendemos um pouco de lógica e consegue ver onde é que vai chegar esse negócio, que não vai chegar lá nenhum, a gente consegue ver que aquilo ali é inválido. Só que o tablô ele não termina, ele nunca te dá uma resposta por ele mesmo, né? Então, um computador, ele iria continuar gerando para sempre, aquela nova constante, e sempre vai falando, não, peraí que eu estou calculando ainda, quem sabe eu vou achar uma contradição, e nunca vai achar, né? Ou seja, ainda que os tablôs sejam um procedimento mecanizável de forma determinística, eles não constituem um algoritmo para decidir, em geral, a validade do CQC. Talvez você pense que os tablôs foram formulados inadequadamente, ou que poderíamos analisar alguma coisa, mudar alguma coisa na sua definição para explicar quando é que ele termina. Só que, na verdade, não dá, tá? Em 1936, o lógico americano Alonzo Church demonstrou que o cálculo de predicados de primeira ordem é indecidível. Ou seja, você não tem um algoritmo que sempre dê a resposta. Tá? Você consegue sempre ter a resposta, você consegue provar sempre, mas não tem uma receita para provar. Em alguns casos, como esse caso aqui, você tem que olhar a situação e ver que não vai levar para lugar nenhum, mas você não tem um procedimento mecanizado que termina, como é o caso da tabela de verdade, né? Claro, pelo teorema da completude, né, e esse cálculo, e o tablô realmente ele é completo e correto, ou seja, ele prova todas as validades e ele só prova validades. Se uma forma é válida, existe uma prova por tablô, e mais cedo ou mais tarde um procedimento vai encontrar. Então, quando a forma é válida, o tablô sempre termina, o tablô sempre fecha. Pode demorar muito, pode demorar pouco, mas ele sempre fecha. Quando é inválida, que ele nem sempre termina, né? Então, é possível fazer uma lista infinita com todas as provas de tablô, fazer alguma ordem para as fórmulas e fazer todas as provas, né? Então, a gente teria essa lista com P1, P2, P3, todas as fórmulas. Se alfa é válida, sua prova por tablô, ela está nessa lista e vai sempre chegar em um número finito. É a prova 10, é a prova 1 milhão, é a prova 1 trilhão, pode ser um número bem grande, mas sempre vai ser um número. Agora, se a fórmula for falsa,
né? Você vai simplesmente saber, pô, a prova 1 não prova, a prova 2 não prova, você vai chegar na prova 1 zilhão e falar, a prova 1 zilhão não prova, mas ainda tem infinitas provas para frente. Então você nunca pode parar, sempre tem que olhar a próxima prova, né? Então por isso que o cálculo de predicados ele é indecidível, tá? Ele é completo, ele é correto, né? O método de tabulas é completo, é correto, mas ele não é um processo de decisão, no sentido de que ele não é um algoritmo, um conjunto finito de instruções mecanizáveis, que sempre dá uma resposta, sempre termina as instruções em algum momento, né? E você não precisa de criatividade para seguir, etc. Né? Ele não é, porque para alguns casos você vai ter que realmente entender a estrutura da prova e perceber que aquilo ali não vai, por mais que você ainda possa completar o tableau, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Note agora a diferença entre o cálculo de predicados de primeira ordem e o cálculo proposicional. No cálculo proposicional, a gente tem um procedimento, temos procedimentos que são ao mesmo tempo um teste positivo e um teste negativo de validade, né, que sempre param. As tabelas de verdade, por exemplo, as tabelas de verdade sempre terminam, por mais que elas sejam grandes, ou até os tableaus sem quantificação, eles sempre terminam. Então, só que para o cálculo de predicados não tem, para alguns casos não terminam, né? Além das tautologias, né, que é um subconjunto das fórmulas válidas, tem outros subconjuntos do cálculo de predicado que são decidíveis, ou seja, que o tableau sempre para. Por exemplo, se nós só tivemos símbolos de propriedades, nós não tivemos relações. Perceba que esse tableau aqui, que ele tinha essa propriedade de nunca terminar, ele continha o que aqui, gente? Uma relação binária. Tá? Então, esse problema só acontece quando você tem relações binárias, ternárias, quaternárias. Quando você tem só predicados, isso não acontece. Então, um pedaço do cálculo de predicados que é decidível é o cálculo de predicados monádico. O cálculo de predicados que não tem relações, só tem predicados mesmo. Predicados monádicos, né? Há outros pedaços também decidíveis do cálculo de predicados de primeira ordem, né? Os lógicos adoram descobrir isso, mostrar que tal parte é decidível, tal parte não é, o que você precisa acrescentar para passar de uma fronteira para outra, né? Só que isso é uma questão um pouco mais de lógica avançada, que eu poderia tratar um pouco aqui, né? Tal qual as provas de completude e correção, mas eu vou ir com calma, deixar vocês se acostumarem com os métodos de prova e quem sabe no futuro a gente toca nesse assunto, tá bom, gente? Então nos vemos quinta. No final de semana eu vou botar exercícios, mas nessa quinta eu vou fazer exercícios de tableau só com regras de fórmulas moleculares, tá bom, gente? Então, tchau!